Olá, meu nome é Gustavo Dávila e você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria. E hoje a minha convidada é a médica veterinária Ana Oliveira, atuando na área há 16 anos, esposa do Tiago, mãe da Alice, da Letícia, e atua na área de diagnóstico por imagem, na área de exames de ultrassom e laudos radiográficos na telemedicina. Ana, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença e poder compartilhar um pouquinho mais aí sobre a sua trajetória. Oi, tudo bem, Gustavo? Eu que agradeço aí o convite. Gosto muito de falar sobre minha trajetória, né? Porque aí são 16 anos na área. Muitas coisas aconteceram no meio do caminho, né? Desde eu chegar até aqui. Então, realmente é um prazer poder compartilhar da minha vivência, da minha experiência. Excelente. Ana, conta para quem nos acompanha como foi o seu início, como despertou esse interesse na profissão da veterinária para você? Bom, quando eu estava terminando, né, o colégio, fui fazer um passeio em família para um sítio. Lá tinha uns cavalos, tinha coelho, tinha uns cachorros lá soltos, e eu tinha um cachorrinho também, não, um poodle, né, para quem já me conhece, eu sou amante dos poodles. E foi nesse contato mesmo com esses animais, né, com esses animais da fazenda e tudo, que eu realmente tive interesse de prestar veterinária. E aí fiz cursinho, né, por um ano, e prestei, então passei, né, na faculdade, e eu digo que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, assim, ter ido para essa área. Que bacana. Se a gente for fazer uma trajetória, então, da Ana entrando na faculdade, tendo aquela expectativa, né, de como seria toda a sua graduação, e hoje a Ana formada depois de 16 anos. Como foi essa vivência sua, esses estágios, essa experiência ao longo da graduação? Conta um pouquinho para nós também. Bom, quando eu entrei na faculdade, então, né, como eu falei, foi pelo cavalo, inclusive, né, um contato maior que eu tive com o cavalo, então fiz minha graduação inteira voltada para o cavalo, né, então fiz estágios com cavalo, fiz 2 iniciações científicas utilizando, né, trabalhando com o cavalo, articulação principalmente, né, sistema locomotor, e fiz um único estágio em pequenos animais, que foi numa união protetora dos animais, né, então a gente pegava muito animal fraturado, atropelado, né, porque lida, né, mais como se fosse uma ONG mesmo. E logo que eu me formei, eu prestei residência para trabalhar com equinos, né, no hospital de equinos, e por uma sorte do destino, eu vou dizer, porque eu hoje realmente entendo como uma sorte, eu não passei, eram 4 vagas, fiquei em 5º. E aí minha professora que tinha me orientado já na iniciação me convidou para fazer um mestrado também na área de equinos, e eu falei para ela que eu preferia sair um pouco, né, dar uma espairecida, pensar mais um pouco na vida. E só que aí eu continuei frequentando o hospital, porque 2 amigas minhas tinham passado e tinha um pessoal trabalhando com imagem lá, fazendo raio-x e ultrassom de cavalo. E eu comecei a ajudar, começou a me despertar muito interesse, né, eu tenho um grande amigo hoje, parceiro, que inclusive é um dos meus chefes, né, que é o Caselli, é famoso aí na área de imagem, e ele me convidou para participar dos projetos, né, pô, você tá levando jeito para isso, né, vamos ver, você não faz uma pós em imagem, né, e aí eu fui lidando com aquilo, fui gostando cada vez mais, e aí que comecei a me embrenhar aí pelo diagnóstico por imagem. E hoje eu trabalho basicamente com diagnóstico por imagem de pequenos animais. Que bacana, essa sorte do destino fez essa mudança, né, em toda a sua trajetória, né? E aí a Ana fez a graduação, né, não fez a residência em cavalos, e aí a Ana foi para o mercado de trabalho. Como foi o seu primeiro trabalho? Como que foi esse vínculo que você teve? Até a gente comentou da sua instituição. Conta um pouquinho pra gente como foi essa sua trajetória acadêmica. Sim, aí eu fui fazer o curso, né, de especialização em diagnóstico por imagem. Com isso eu comecei a trabalhar, né, fazer bastante estágio com imagem, acompanhava muitos veterinários que trabalhavam com imagem, e aí fui trabalhar num hospital veterinário lá onde eu morava, né, que era em Alphaville, e eu ficava muito tempo nesse hospital, ele era 24 horas, então o tempo que eu não estava fazendo exame de imagem, eu ficava acompanhando os clínicos para pegar a rotina de pequenos, né, que realmente tem algumas doenças que a gente tem no cachorro que a gente não tem no cavalo, né, então eu fui realmente estudar bastante clínica de pequenos animais, vivia nesse hospital, e depois de alguns anos, mas na verdade de um ano, eu entrei no Hospital Veterinário da Anhanguera, né, em São Paulo. E aí por lá era um hospital escola, a gente tinha uma rotina realmente muito grande, né, e eu era responsável pelo setor de imagem, e foram 9 anos trabalhando aí num hospital escola, né, em São Paulo.
e também dava aula, né, no curso de veterinária mesmo, na disciplina de diagnóstico por imagem. Foi por 8 anos eu fiquei dando aula de diagnóstico por imagem. E junto dei outras disciplinas, né, morfofuncionais, né, sistema digestório, sistema respiratório. Então, eu acredito que essa fase da minha vida, assim, eu sou muito grata a esse momento, né, que eu trabalhei lá, porque eu realmente aprendi muito, uma rotina muito intensa, e trabalhar com aluno é um estímulo diário, né, porque são perguntas todos os dias, então a gente se força a estudar muito, né, então isso foi muito bacana. Que bacana, essa trajetória, essa experiência, né, dentro de uma área acadêmica, talvez trabalhando na formação desses alunos que hoje, né, são reflexos aí do aprendizado que você fez parte, de certa forma. Como que você vê a Ana lá atrás na graduação, auxiliando, e hoje eles como colegas profissionais? Eles estão na área, atuam, como que você vê eles dentro do mercado, Ana? Teve uma grande parte dos alunos que eu dei aula, né, quando eu sempre tive uma paixão maior pelo ultrassom, né, trabalho hoje com raio-x e ultrassom. A minha rotina ela é quase equivalente de exames de raio-x, né, e de ultrassom, mas eu tenho uma paixão muito grande pelo ultrassom, assim, para mim ele é mágico. Aí eu vi que os alunos que eu dei aula, muitos deles saíram trabalhando com diagnóstico por imagem, assim, eu sou muito grata a isso, né, porque quando a gente tem na faculdade, né, você bem lembra disso, a gente tem muito rápido a disciplina de imagem, né, então poucos despertam o interesse nesse momento. E aí, como eu fazia muita aula prática com eles, deixava realmente eles fazerem os exames e tudo, né? A gente trabalhou muito essa parte prática, muitos deles saíram. Então, hoje, realmente, eu tenho colegas, né, que eu discuto casos com ex-alunos meus, assim, isso é muito legal, né? Discuto tanto com meus professores quanto com meus alunos, né? Então, isso é muito bacana. É bacana fazer esse paralelo aí também, né? E como foi a Ana nessa expectativa da veterinária? A Ana romantizou? Como que é a realidade da veterinária para a Ana hoje, né, ao longo desses 16 anos? O que você entende de fato como desafios? Como foi nessa sua trajetória e também os pontos marcantes que você pode falar para a gente? Eu acho que a veterinária, ela atrai, né, por conta dos animais, né, não tem jeito. Quem acho que a gente ouve muito, eu não sou veterinário porque eu tenho dó dos animais, né, a gente escuta isso quase que diariamente dos proprietários. E eu sempre falo para eles, olha, se tem alguém que tem dó dos animais, são os veterinários, né, então, mas por conta disso, por conta da gente amar demais, né, da gente ter um carinho imenso por eles, é que a gente se dedica o tanto que a gente se dedica, né. A veterinária, hoje eu vejo ela uma profissão até um tanto exaustiva, né, porque ela tem uma carga horária muito grande, né, as famílias às vezes não entendem, né, da gente tá esse ano mesmo tava no aniversário da minha mãe, cantando parabéns, e eu saí para atender, né, então assim, mãe, eu vou sair, e aí às vezes a família fica meio assim, mas a gente lida com isso, né, eu falo que os animais não sabem quando que é final de semana, quando que é à noite, então, ele passou mal, a gente precisa acudir, né. Então, eu acho que isso tem os dois pontos. Tem um ponto muito gratificante de você ajudar realmente não só o paciente, mas ajudar o colega veterinário que está ali, né? Eu sou o auxílio, né? Eu sou o veterinário que auxilia, mas tem o clínico junto, tem o tutor. Então, é muita gente envolvida, é muito sentimento envolvido, é muita emoção envolvida e a gente tem que lidar com isso. Então, acho que isso tem os dois pontos. Tem um ponto que às vezes causa um estresse psicológico na gente, né, de um paciente que não está muito bem, né, de uma família que está sofrendo por isso, mas também tem um lado muito bom de você realmente conseguir ajudar, né, de dar qualidade de vida, de permitir que ele viva mais tempo com a família dele. Então, acho que a veterinária, ela tem disso, ao mesmo tempo que ela romantiza um ponto, né, ela traz isso com a gente, eu acho que essa emoção ela é diária, né, tanto pro bom quanto pro triste, né? Não vou dizer ruim, triste, porque realmente a gente lida com vida, né? Então, às vezes, a gente acaba perdendo, né, algum paciente no meio do caminho, e isso deixa a gente mais triste, obviamente, né? Eu acho que, por mais que a gente tenha bastante tempo de formado, toda a perda ela é pesada, né? Eu, pelo menos, sinto, né? Mesmo que não é um paciente meu, mas se é um paciente que eu acompanho, a gente sente, né? Mas acho que isso faz parte da profissão. Hoje eu vejo que os veterinários que são formados mais recentes, eles estão lidando um pouco com mais dificuldade com relação a isso. Eu não sei se por conta da criação, né, dessas pessoas, de não terem tido tantas frustrações, né, de uma proteção maior familiar. A gente acho que talvez, né, mais velhos, assim, a gente teve uma criação talvez mais, não vou dizer rústica, mas uma criação mais com menos, não sei, a gente pode sofrer as frustrações da vida, né? E aí esses veterinários estão se formando agora, assim, eles estão sentindo mais o baque. Então eu tento até conversar muito com eles, principalmente o pessoal que trabalha com TI, hospital 24 horas, né? Para que eles consigam lidar melhor com essas situações.
Você falou de um ponto importante, que são as emoções que a gente vivencia diariamente. Realmente, tem dias que tudo, né, acontece da melhor maneira, tem dias que muitas vezes isso não acontece, mas a gente tem que deitar no travesseiro e ter a expectativa que amanhã vai ser um dia melhor, né? Com certeza o que nos move, né, vou falar até por mim, é saber que a gente consegue mais ajudar, né, conseguir dar qualidade de vida para esses animais e realmente o processo de, infelizmente, perder algum. Como isso é para a Ana, essa inteligência emocional, talvez que a gente desenvolve, né, como profissional, principalmente da área da saúde, ao longo desses 16 anos. A Ana, quando começou a atender aí há 16 anos atrás, e a Ana hoje conseguiu trabalhar isso, conseguiu ter esse entendimento e realmente passar isso para esse tutor, para esse responsável? Olha, eu acho que a experiência traz, né? Realmente a experiência de saber mais ou menos o que vai acontecer com aquele caso, né? De já ter passado por aquela situação, óbvio que a gente fica mais bem preparado para aquilo, né? Eu acho que sentir uma perda eu ainda sinto, né? Então, se é um paciente que eu acompanho muito, eu ainda, né, fico muito chateado. E hoje a gente tem muito, o que mudou um pouco quando eu me formei para agora, são tutores que deixaram de ter filhos humanos, né, que a gente fala, para terem os animais. Então, acho que essa carga emocional do tutor, ela tá vindo cada vez mais forte, porque o animal é o filho dele mesmo, né, então isso acaba trazendo pra gente, né, e descarregando até uma certa responsabilidade, né, nas nossas costas. Então, isso ainda acho que é um pouco difícil da gente lidar, né, eu acho que eu entendo, obviamente, o lado do tutor, mas é um pouco difícil da gente lidar com isso, né? Eu tenho conversado bastante com a minha cunhada, que é psicóloga, ela tem me ajudado, até na hora de enfrentar essa situação, quando o tutor, né, depara com alguma frase do tipo, eu não posso perder ele, né? Às vezes a gente ouve muito isso, né? Eu não posso perder, e aí você sabe que é uma situação meio delicada. Então isso é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar em mim para não ficar com essa sobrecarga, né? Da responsabilidade. Mas com certeza, né? Hoje você, a partir do momento que você já lidou muito com a situação, você acaba, né, tendo um melhor preparo, eu diria. Acho que a tristeza, ela vem, né, a chateação vem, mas você está melhor preparado para responder a essa emoção. Bacana. Até conversei com outros colegas que estiveram aí também, e com alguns a gente conseguiu contextualizar a questão dessa humanização dos pets, né? Então, como você falou, né, muitos casais hoje optam por não terem filhos e às vezes acabam depositando, né, muitas expectativas em cima de um animal, de um pet, né? Como que você vê esse cenário, né, para você que lida com a medicina veterinária, está sempre em atualização, existem diversas patologias ainda até não identificadas, que ainda tem que continuar, claro, estudando, mas como que você vê esse contexto da humanização? Isso realmente tem um excesso para algumas famílias, isso tem realmente a diferença daquele cachorro lá atrás, que era um cachorro de quintal, e hoje o cachorro dorme com a gente na cama. Como que você consegue contextualizar e ter esse entendimento hoje, Ana? Eu acho que eu não quero fazer nenhum tipo de julgamento, né? Mas o grande problema dos animais, comparado ao filho humano, é que ele vai viver menos, né? Eu acho que a gente tem que lembrar disso a todo momento. Então, a pessoa é um casal, né? Um casal jovem, por exemplo, que resolve ter um cachorro no lugar de um filho, ou não pode ter um filho e acaba tendo um animal, esse animal ele vai viver menos, né? Então, a gente tem a ordem natural da vida, que a hora que a gente tem um filho, obviamente, a gente espera que o nosso filho morra depois da gente, não é? Quando a gente é pai e mãe, eu sou mãe de cachorro e sou mãe de criança. Então, eu espero que as minhas filhas, né, cresçam e eu vá antes delas. Agora, o meu cachorro, eu sei que isso não vai acontecer com ele, né? Então, assim, a ordem natural é que a gente espera que ele vá antes de mim. E eu acho que quando a pessoa decide por ter um pet, talvez isso não caiba muito no entendimento dela. É o filho dela, né? E ela entende como filho dela, poxa, se é o meu filho, ele tem que viver mais que eu. Só que é impossível isso acontecer. Então, acho que essa humanização, ela vem muito forte. Eu admiro os tutores que cuidam muito bem dos animais. Eu acho que a partir do momento que você pega um animal, você realmente tem uma responsabilidade muito grande sobre ele, né? Mas, então, você tem que cuidar, você tem que dar toda a atenção, todo o carinho, mas ele vai antes da gente, né? Então, assim, não tem exatamente, né? Não tem muito o que a gente fazer. Ontem mesmo entrei numa uma conversa com o tutor, que ele estava falando de rações que antes a gente podia dar e que hoje a gente não dá. Ele, mas antes o veterinário falava que podia dar. Eu falei, então, mas a gente vem estudando e hoje a gente vê, né, situações acontecendo por conta de determinada alimentação, que a gente viu que não é
é a evolução da medicina, né? Ele não estava errado quando ele te indicou essa ração, era o que a gente tinha no mercado, era a melhor que tinha, né? Hoje a gente percebe que não é bem assim. Então acho que tudo está avançando, eles estão vivendo mais, né? Cachorros antes, né, morriam aí com 10, 11 anos, hoje a gente tem cachorro de 18, 19 anos, né? Mas eles vão antes das pessoas, é o esperado, né? Então acho que é isso que a gente tem que trabalhar com eles. Não tem como eles durarem mais que o pai e a mãe deles, né, hoje. Então acho que esse é o ponto. Bacana. Você falou de família também, né? Você tem o seu esposo, que é veterinário, assim como eu tenho a minha, que é veterinária. Você tem 2 filhas. Como que é a conversa em casa com o esposo veterinário? Existe, né, esse diálogo? Claro que vocês estão na mesma área, por mais que sejam talvez áreas complementares. Uhum. E como as meninas, Letícia e Alice, veem isso? Porque eu já tive colegas que criaram filhos que são aversos à veterinária e filhos que hoje são de veterinários, né? Então, como que você vê esse cenário da Ana pessoal, no ambiente de casa? Uhum. O meu marido trabalha mais com endoscopia, né? Então, realmente a gente se complementa, eu diria, né? Muitos exames eu faço, né? Esses dias mesmo achei um corpo estranho no estômago de um cachorro, já avisei ele. Falei, olha, provavelmente vão te pedir para tirar, ele foi e tirou. Então a gente trabalha muito junto, a gente discute muito caso, né? Eu mostro imagens para ele me passar também o que ele imagina e tal. E com relação às meninas, tem uma que demonstra amar os animais e tem uma tendência muito forte a ser veterinária, adora ir comigo, fazer os exames seguros para os bichos para mim, que é a mais nova, né? Em compensação, a mais velha não quer saber, porque um dos motivos que ela fala é que o veterinário trabalha demais. Então, assim, como a mãe fica muito tempo fora de casa, né, e o pai também, né, ontem meu marido chegou em casa às 9 horas da noite, às 10 ele estava saindo para fazer uma endoscopia. Então, assim, elas veem pouco, né, a gente tem um horário muito, muito ruim, assim, né, com relação às crianças. Então, a mais velha, ela realmente fala que a veterinária, ela tá criando uma certa aversão, mas vamos ver, né, acho que dá para desenrolar aí, talvez. Que bacana. Ana, quando a gente fala que a Ana fez parte de uma instituição de ensino durante 9 anos, e a Ana saiu e veio para Rio Claro, a Ana, né, da capital. Como foi esse entendimento do interior? Como que foi esse fato de você ver uma diferença, Ana CLT e hoje a Ana empresária? A gente teve muita gestão na faculdade, só que não, né, Ana? Então, como que realmente foi a Ana no mercado de trabalho como empreendedora? Fala um pouquinho pra gente, Ana. Eu quando vim para Rio Claro, né, vim no meio da pandemia, né, na verdade no comecinho da pandemia, 2020 a gente mudou para cá, eu confesso que estava com um pouco de receio, né, porque você é registrado, você tem uma carteira de trabalho assinada por, né, tanto tempo aí, e vim, só que eu tenho um aparelho de ultrassom, né, então eu já comecei a prestar o serviço nas clínicas e fui dando a cara mesmo, né, fui me apresentando nas clínicas, tentando fazer contato, e assim, graças a Deus deu muito certo, né, hoje eu tenho uma rotina grande de exames, tanto de ultrassom quanto de raio-x, né, eu tenho equipamento de raio-x também instalado no UTI, trabalho com teleradiologia, né, que é uma coisa que eu faço, que é uma empresa aqui lá de São Paulo, mas eu trabalho com eles ainda, então assim, sim, graças a Deus mesmo, deu muito certo, né, eu gosto muito de trabalhar no interior, né, até as pessoas que me perguntam, mas você vai ganhar menos, né, o exame eles pagam menos, gente, mas às vezes o tempo que eu demoro para fazer um exame em São Paulo, eu faço 3 aqui, né, porque a gente não tem trânsito, as clínicas são todas muito perto, e uma coisa que eu gosto muito é desse contato pessoal, né, em São Paulo, infelizmente é difícil a gente manter conseguir criar um vínculo, né, e hoje eu sou amiga de alguns veterinários que eu trabalho, porque a gente, né, mora próximo e tudo. Então eu gosto muito desse vínculo, você sair na rua e encontrar alguém que você conhece, sabe? Então, para mim, o interior fez muito bem, não quero ir embora, quero ficar aqui para sempre, porque realmente é muito agradável, assim, gosto muito de trabalhar no interior. E com relação a ser empresária, no começo, né, dá um pouco de medo, né, porque você não sabe como é que vai ser o mês, né, a organização financeira ela é bem mais difícil, né, eu acho, né, porque você tem que controlar, né, quem pagou, quem não pagou, quanto você está gastando, quanto você está investindo. Mas hoje as coisas, né, depois de 4 anos aí, né, que eu tô, né, mais nessa área de volante, né, autônoma,
Tô começando a conseguir me organizar melhor. Que bacana, é bom saber realmente que essa diferença para você foi positiva, né? Essa mudança de áreas também. Ana, voltando um pouquinho na questão dos casos, né? Todos temos casos desafiadores na nossa rotina. Teve algum caso aí que te marcou, algum atendimento que às vezes o prognóstico desse animal era desfavorável e claro, com a sua ajuda, com o tratamento clínico, esse animal teve uma evolução e que te marcou, Ana? Eu tive um caso recente, né, de uma Doberman. Na verdade, a suspeita dela era uma torção gástrica na madrugada. E fizeram raio-x e não era torção gástrica. No dia seguinte, fui fazer ultrassom nessa cachorra e a queixa do tutor era realmente dor abdominal. E que a cachorra estava com uma dificuldade de se locomover, enfim, uma Doberman um pouco mais velhinha. E aí, quando eu fiz o ultrassom dela, não achei nada significativo no abdômen. E aí, quem trabalha comigo sabe que eu gosto de dar aquela xeretada no tórax. E aí, quando eu fui pro tórax da cachorra, eu achei o coração dela muito aumentado e um pouco arrítmico, mas eu não sou cardiologista, né? Não me meto a fazer eco, mas filmei e mandei pra cardiologista, a doutora Beatriz, foi quem me ajudou, inclusive. Mandei as imagens para ela e ela falou: Ana, isso é uma cardiomiopatia dilatada. E cuidado com a arritmia, e já começou a orientar lá as veterinárias que estavam no atendimento. Então eu fiquei muito feliz porque assim, a cachorra foi com uma suspeita, né? Eles pediram uma ultrassom abdominal, no fim achei essa alteração cardíaca, já pedi para radiografar, vi umas alterações pulmonares e a cachorra saiu de lá super bem, né? Então assim, eu falei, poxa, talvez se não fosse aquela, sabe, às vezes eu falo que parece que Deus sopra no nosso ouvido, né? Quando não é aquela xeretada no tórax, talvez teria passado despercebido, né? A cachorra continuaria com arritmia, continuaria ali bamba, que ela estava meio atáxica, mas ela saiu de lá super bem, assim. Então esse eu acho que foi um caso recente que eu fiquei bastante feliz, assim. Que bacana. Você falou que você é muito entusiasta aí da questão do ultrassom, da questão da imagem também, né, que você trabalha. Como que você vê aí esse avanço dos recursos, dos materiais que a gente tem na medicina veterinária? O que a gente pode esperar aí com esse curto tempo que a gente vem evoluindo também para auxiliar o diagnóstico, para dar maior qualidade de vida para os animais? Como que a Ana consegue contextualizar esses equipamentos na nossa rotina? Eu acho que, assim, eu comecei a trabalhar num Aloca, né? Para quem é ultrassonografista sabe, é um aparelhinho com uma tela bem pequenininha, uma definição bem difícil, assim. E hoje a gente tem equipamentos que fazem, né? Doppler, então, assim, a qualidade da imagem melhorou muito, né? Isso ajuda a gente no diagnóstico, com certeza. E uma outra coisa são os exames mais intervencionistas, né? Então, citologia guiada, né? Então, às vezes a gente tem lá uma formação, não sabe ainda exatamente o que é, não dá para submeter o paciente a um procedimento cirúrgico, mas a gente consegue fazer um exame ali com ele, né? Às vezes só sedado, já tem um diagnóstico, a partir do protocolo de quimioterapia, né? Então, está crescendo muito rápido mesmo, os exames de imagem principalmente, né? A gente tem a tomo e a ressonância agora cada vez mais disponíveis aí para ajudar no diagnóstico. E eu gosto muito dessa parte da intervencionista mesmo, né? Vi uma massa, às vezes você falava, não tem o que fazer, né? É muito grande, não vamos nem mexer. Mas aí você consegue fazer, né, um diagnóstico ali mais assertivo, coletando uma amostra, não precisa nem anestesiar o paciente, às vezes, e consegue aí um protocolo de quimioterapia, né? E pelo menos para dar uma qualidade de vida para ele, né? Um tempo de vida maior. Então, eu acho que tá, assim, bem legal e a gente tem muito a crescer ainda. Tem muita evolução, né? Sim. Que bacana. Ana, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para quem talvez tenha interesse em entrar na área, para algum recém-formado, ao longo dessa experiência sua, o que você pode dizer para esse futuro colega veterinário? Bom, eu acho que a veterinária ela é uma profissão brilhante, né? Eu sou completamente apaixonada pela veterinária. Não vou mentir, né? Ela realmente é uma profissão às vezes cansativa, porque a gente trabalha muito fora do horário, né? A gente é acionado muitas vezes na madrugada, finais de semana, mas ao mesmo tempo ela tem um lado gratificante, assim, né, muito grande. É muito gostoso trabalhar com os animais, é muito gostoso quando você, né, tem um caso de sucesso, uma terapia mais assertiva. É muito legal a relação com os clínicos, né? Então, a gente tem cada vez mais especialidades dentro da veterinária, então discutir os casos, né? Trazer o melhor aí para os nossos pacientes. Para quem quer ir para a área da imagem, é uma área que ainda está em crescimento, né? Então, além do ultrassom e do raio-x, que são os exames que eu trabalho, tem tomo, tem ressonância, que estão crescendo cada vez mais. A gente vai precisar de bons profissionais nessas áreas, né? E aí, quem tiver bastante interesse em trabalhar, o que eu sempre aconselho, sempre falo, acompanhe alguém
da área, né? Antes de você tomar alguma decisão, já vou para uma pós, acompanhe alguém da área para ver se é realmente o que vocês querem, porque são diferentes, né? Quem trabalha com imagem, quem trabalha com onco, quem trabalha com silvestres, são áreas diferentes. Então, o melhor que vocês têm a fazer é procurar alguém, acompanhar. Eu sou super aberta, né? Quem me conhece, adoro ensinar, adoro deixar a pessoa fazer o exame lá comigo, para ir sentindo, para conhecer realmente a área, porque eu acho realmente muito importante. Que bacana. E eu queria convidar você que nos acompanha aqui para o nosso primeiro workshop da Clínica Veterinária Bicho Solto, que vai ocorrer no dia 17 de agosto. Inclusive a Ana estará conosco lá também, falando um pouquinho mais sobre os exames complementares para o seu pet. E aproveitando que estamos aqui, né, hoje nessa entrevista, eu gostaria de estender o convite para você que está nos acompanhando. Esse ano a Clínica Veterinária Bicho Solto faz 10 anos e estamos preparando aqui uma tarde, né, Thaís? Muito especial aí para os nossos clientes, amigos e parceiros. Será no dia 17 de agosto. Em breve colocaremos maiores informações aí para que vocês possam acompanhar, levar o seu pet também. Será um prazer recebê-los. E Ana, queria te agradecer pela sua presença, poder compartilhar um pouquinho mais da sua trajetória, a sua experiência ao longo desses 16 anos. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. No canal O Livro das Profissões, a Usinaria, e até a próxima. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.